Uma das partes mais solitárias da aposentadoria, de quem se aposenta, é a mudança, né, total aí na questão da vida social. Antes a pessoa era cercada de colegas profissionais e de repente tudo isso acaba. E aí, como que faz? Vem aquela pergunta, né? Onde foram parar todas aquelas pessoas que faziam parte da minha vida? E o problema maior é que muita gente interpreta esse afastamento, essa mudança de vida, como rejeição. Mas a psicologia ajuda a entender que existe um mecanismo por trás disso. E perceber esse mecanismo é importante, porque diminuir o convívio social não significa apenas ter menos companhia. Isso pode significar perder aí aos poucos uma parte importante da rotina, do senso de pertencimento e também da qualidade de vida. E tem um erro muito comum que pode acelerar o processo depois da aposentadoria. Pensa comigo numa pessoa que trabalhou durante 30 anos no mesmo lugar. Ela chegava lá de manhã, cumprimentava o porteiro, tomava café com os colegas, perguntava sobre os filhos de alguém, reclamava do trânsito, almoçava lá no horário do intervalo de almoço acompanhada de 2, 3, 4, 5, 15 pessoas, contava história, e aí sempre tinha uma companhia. E talvez ela considerasse aquelas pessoas seus melhores amigos, né? Por quê? Porque tinha contato social praticamente todos os dias. Agora imagine que essa pessoa se aposenta. Aí chegou a segunda-feira, ela acorda e de repente não precisa mais levantar para ir para o serviço. Na terça também não, na quarta também não. Então a mudança, ela parece profissional, mas ela também é uma mudança social. E tem um detalhe fundamental, o trabalho ele não fornece apenas o salário. Para muita gente ele organiza horários, encontros, conversas, relações. E quando toda essa estrutura desaparece, perder esses contatos, isso pode gerar aí um problema. E aqui que tem uma descoberta desconfortável, né? Estar cercado de pessoas não significa necessariamente ter construído intimidade com todas elas. Eu falo isso porque às vezes o vínculo era sustentado principalmente pela convivência, né? Era o colega de mesa ao lado, a pessoa do almoço, o conhecido do ônibus, o cliente que parava lá toda semana. E quando tudo isso termina, a frequência do relacionamento também cai. E isso não significa necessariamente que aquelas pessoas estavam fingindo gostar de você. Significa mesmo uma mudança, uma estrutura, né? Que antes facilitava o encontro e ela deixou de existir. E aqui que aparece o primeiro erro, né? É esperar que a antiga vida social continue funcionando sozinha depois da aposentadoria. E assim, depois de uma grande mudança de rotina, gente, alguns vínculos eles precisam deixar de ser automáticos, né? E passar a ser intencional mesmo. Você precisa ligar, convidar, mandar uma mensagem, combinar um café, aceitar um convite, criar oportunidades de encontro. Isso não é implorar por atenção, não é manutenção do vínculo daquelas pessoas que você enxerga uma esperança além do trabalho. Aliás, eu quero saber de você que está me assistindo. Depois que você se aposentou, ou depois que você começou a trabalhar menos, você percebeu que algumas pessoas simplesmente desapareceram da sua rotina? Comenta aqui se você já viveu isso, está vivendo isso nesse momento, e não se esqueça de curtir e compartilhar os nossos vídeos aqui, se inscrever no nosso canal, porque isso ajuda demais, tá bom? Seguinte, durante décadas uma pessoa pode ser conhecida como o João da oficina, a Maria da escola, né, a Dona Helena lá do escritório, e o trabalho ele acaba entrando na própria identidade da pessoa. Aí chega a aposentadoria e muitas vezes ela não sabe mais o que fazer, porque ficou boa parte da vida fazendo a mesma coisa. E surge uma pergunta aqui que quase ninguém faz antes, né? Olha, quem eu sou quando eu não preciso mais desempenhar aquele papel todos os dias? Essa mudança também atinge os relacionamentos, porque algumas conversas eram sobre trabalho, alguns encontros eles aconteciam por causa do trabalho, algumas pessoas procuravam você porque precisavam da sua função. E quando tudo isso acaba, existe aquele erro famoso, né, de confundir duas coisas completamente diferentes. Deixar de exercer uma função e deixar de ter valor. Uma coisa não significa a outra. A aposentadoria encerra uma etapa profissional, mas ela não encerra a capacidade de construir uma amizade, de participar de grupo, de aprender, de ensinar, de conviver e criar também novas rotinas, né? E tem um problema que eu queria falar, se a pessoa ela espera passivamente que os outros preencham esse espaço, os dias podem começar a ficar cada vez mais parecidos, né? Primeiro ela deixa de encontrar os colegas, depois recusa um convite, depois acha trabalhoso sair de casa, depois ela percebe que passou aí vários dias conversando apenas com familiares próximos.
E assim, isso pode acontecer tão devagar que a pessoa demora para perceber. E o isolamento nem sempre começa quando ninguém aparece. Na verdade, às vezes, começa quando a pessoa para de criar oportunidades para encontrar alguém. Então, por isso, um critério simples ele pode ajudar. Observe 3 coisas na sua semana. Com quantas pessoas diferentes você conversa? Quantas vezes você sai de casa por escolha e não apenas por obrigação? Eu não estou falando de sair de casa para fazer uma compra, um sacolão. Isso aí se torna uma obrigação, porque são produtos essenciais, né? Eu estou dizendo aquela hora que você quer sair mesmo, né? Para dar uma volta, para ir no shopping, para ir numa praça, enfim. Não existe um número mágico de amigos que todo aposentado precisa ter. Mas algumas pessoas, elas gostam de círculos menores, outros gostam de grandes círculos. O ponto não é quantidade. O ponto é perceber se a sua vida social, ela está trazendo conexão, troca e também pertencimento. Porque existe uma diferença enorme entre escolher ficar sozinho, né, em determinados momentos, e perceber que você já não sabe mais quem chamar porque a vida mudou. E aqui aparece o erro, talvez o mais perigoso, é pensar, se gostassem de mim, as pessoas me procurariam. Essa frase, ela parece lógica, né, mas ela pode criar um círculo que é difícil de quebrar, porque você não liga porque espera que o outro ligue. E o outro está ocupado e também não liga, e você interpreta o silêncio como desinteresse e acaba se afastando mais. E depois de algum tempo, aquele relacionamento que poderia ter continuado, ele simplesmente desaparece por falta de contato. E tem um outro detalhe, as pessoas ao seu redor, elas também estão envelhecendo. Então, também aí estão lidando com os filhos, netos, trabalho, aposentadoria, às vezes as mesmas mudanças que você está enfrentando, novas prioridades, perdas. Então, nem todo silêncio significa abandono. Você não pode transformar a ausência de iniciativa em uma prova automática de falta de carinho. Essa frase precisa ser lembrada por você. E se existe alguém aí, né, de quem você sente falta, experimente algo simples mesmo. Olha, faz tempo que a gente não conversa, vamos tomar um café qualquer dia, sem cobrança mesmo, aquele convite de amigo. E faça uma outra coisa importante, não tente apenas recuperar as relações antigas. Construa também novos espaços de convivência. Pode ser aí na atividade física, no grupo de caminhada, num curso, na igreja, num trabalho voluntário, num grupo de leitura, atividades solidárias. Então existem vários círculos, né, que você pode criar novos vínculos. E encontros recorrentes com outras pessoas ajudam demais. Porque a amizade dificilmente nasce de um único encontro. Ela costuma se desenvolver, crescer com a repetição mesmo, né? E aos poucos vai nascendo a confiança. Ou seja, se a aposentadoria retirou os encontros automáticos aí da sua vida, talvez seja necessário você criar novos encontros recorrentes mesmo. E isso nos leva à informação mais importante desse vídeo. Se você guardar assim apenas uma informação, guarda essa. A aposentadoria não precisa significar fim de vida social, mas os relacionamentos que antes eram mantidos pela rotina, eles podem precisar ser mantidos agora pela intenção, sem a questão da rotina obrigatória, sabe? E isso muda a maneira de enxergar a situação, ao invés de você pensar, ninguém mais se importa comigo. Talvez a pergunta mais útil seja essa: olha, quais relações eu quero levar comigo para essa nova fase da minha vida? A fase da aposentadoria, a fase de não ter mais uma obrigação de acordar cedo todos os dias, pegar um ônibus, entrar dentro do carro e ficar 6, 7, 8, 10 horas no trabalho e voltar aí ao entardecer ou já pela noite. Então, são coisas que vale a pena você refletir. O que é que eu posso fazer para manter as pessoas por perto? Porque é normal perder amigos depois da aposentadoria. Então, alguns contatos eles podem diminuir porque a rotina que era mantida acabou, né? Então, isso não significa necessariamente uma rejeição. Ter poucos amigos significa estar socialmente isolado? Será que é isso? Não necessariamente, porque a qualidade dos vínculos também importa. A psicologia do envelhecimento ajuda a entender que muitos contatos eles diminuem após a aposentadoria. O fim do trabalho pode retirar aí contatos que eram mantidos pela proximidade e pela rotina. Então, por isso, manter a amizade pode exigir mais iniciativa, participar, ligar, convidar, criar novos ambientes de convivência e manter mesmo contato com quem realmente importa. Então, envelhecer não significa necessariamente ter menos relações. Isso significa que algumas delas vão sim deixar de acontecer e precisam
passar a acontecer por escolha, por iniciativa pessoal e não propriamente profissional. E existe uma questão por detrás disso, porque manter vínculos não influencia apenas a sensação de companhia na terceira idade. A vida social, ela parte de uma discussão muito mais ampla sobre envelhecimento saudável, autonomia e também longevidade. E algumas atitudes aparentemente pequenas adotadas depois dos 60 podem fazer sim uma diferença enorme na maneira como a pessoa atravessa as próximas décadas. Então, em breve, né, nós vamos falar justamente sobre longevidade na terceira idade e sobre também os hábitos aí que merecem atenção para poder viver não apenas mais anos, mas buscar mesmo viver esses anos com mais autonomia, conexão e qualidade de vida. Eu te espero numa próxima.